Olá a todos! Darei início a esta apresentação, onde iremos tratar sobre os resultados obtidos com o mapeamento sistemático da literatura a respeito da análise de desempenho térmico e acústico dentro do contexto BIM. Me apresentando, eu sou Natália Oliveira, eu sou engenheira civil e mestrando no programa de pós-graduação em estruturas de construção civil da Universidade de Brasília. Juntamente comigo na elaboração deste trabalho, nós temos a professora doutora Michele Carvalho. O conteúdo da apresentação, ele consiste em apresentar inicialmente os objetivos da pesquisa, fazer uma pequena introdução ao tema, mostrar qual foi a metodologia utilizada, os resultados e conclusões obtidas com o estudo e, por fim, indicar as referências utilizadas e fazer alguns agradecimentos. O objetivo da nossa pesquisa, então, foi investigar os trabalhos e estudos que vêm sendo desenvolvidos pela academia, pela comunidade científica, no que diz respeito à análise de desempenho térmico e acústico de uma edificação dentro do contexto BIM. E, com isso, conseguir identificar qual é o panorama atual do tema e identificar as lacunas de conhecimento existente. Bom, o tema desenvolvimento sustentável e eficiência energética está cada vez mais em pauta na atualidade. No que se refere a edificações, como pode ser observado na figura, vários são os fatores que irão afetar essa eficiência, onde a energia consumida, por exemplo, para se conseguir atingir níveis mínimos de desempenho e conforto ambiental, irão os pontos focais sobre essa temática. E eles são fortemente influenciados pelos componentes construtivos, como, por exemplo, a densidade dos materiais e a dimensão das aberturas nas fachadas. Além disso, a localização da edificação ele também tem um forte impacto nesse desempenho, nessa eficiência, nesse consumo energético, onde, uma vez que as condições climáticas no local que a edificação estará inserida, ela vai interferir diretamente nesses outros quesitos. Então, prever qual a melhor forma de funcionamento da estrutura e dos demais elementos que irão influenciar nesse desempenho envolve a manipulação de um grande número de requisitos que estão interrelacionados que devem estar presentes desde as etapas iniciais do projeto até a utilização final. Uma vez que todas essas decisões de projeto elas impactam direto ou indiretamente em outra, existe a necessidade da edificação ser avaliada de forma conjunta e integrada. Então, é nesse sentido que o BIM ele vem ganhando um destaque, um espaço cada vez maior no cenário da construção civil, uma vez que ele permite essa multidisciplinaridade e permite que seja criado um modelo de informação e edificação durante todo o seu ciclo de vida. A metodologia da nossa pesquisa, então, foi utilizar o mapeamento sistemático da literatura, onde inicialmente foi feita a definição das palavras-chave e dos streams de busca, onde foram utilizados os termos em inglês referentes a BIM e ao desempenho térmico e acústico. Vale destacar que desempenho diz respeito ao comportamento do edifício habitacional durante sua vida útil, considerando os requisitos mínimos pré-estabelecidos e as condições de exposição. Já o conforto, ele pode ser entendido como um conjunto de condições ambientais que permitem ao ser humano sentir bem-estar. Apesar do foco ser em desempenho, o foco da pesquisa ser em desempenho, o termo conforto ele foi utilizado para ampliar os resultados do mapeamento, uma vez que são assuntos que na maioria das vezes se complementam. A base de dados é a plataforma onde é feita a busca pelos artigos científicos. Então, a gente buscou utilizar as plataformas mais usuais dentro do contexto da engenharia civil e buscou-se por artigos publicados em periódicos no período de janeiro de 2014 a setembro de 2019 e que estivessem no idioma inglês ou português. Inicialmente, os resultados que obtivemos foram o quê? Um total de 105 artigos encontrados em todas as bases de dados, onde 51 artigos estavam duplicados, 29 não eram aderentes a essa temática e um não estava disponível de forma gratuita, chegando a ser um total de 24 artigos selecionados, onde foi realizada a análise integral dos textos e a extração e categorização das informações. A primeira análise feita foi quanto ao ano de publicação, onde buscou-se verificar o desenvolvimento e a evolução dessa temática ao longo dos anos. Então, foi possível notar uma pequena quantidade de pesquisas relacionadas à temática no ano de 2014 a 2018. No entanto, em 2019, ocorreu um salto expressivo. Tal resultado pode indicar que, apesar da temática desempenho e da tecnologia BIM serem estudadas já na academia há algum tempo de forma isoladas, a junção desses dois temas ele é relativamente recente o interesse por esse estudo conjunto. Com relação à distribuição continental de origem desses documentos, a maior porcentagem de desenvolvimento se encontra na Ásia, acompanhada em seguida pela Europa.
Esse resultado ele reflete o cenário existente quando se trata de temáticas inovadoras, onde existe uma tendência do tema ele começar a ser abordado com maior força no continente asiático, sendo difundido subsequentemente para os demais. Colocando o Brasil em foco, foi observado que não houve o desenvolvimento dessa temática aqui no país, uma vez que esses 4% referentes à América do Sul se referem a apenas um único artigo que foi produzido na Argentina em parceria com a França. Isso mostra, então, que existe uma lacuna de conhecimento sobre esse assunto aqui no Brasil. Após essa categorização inicial, passou-se então para a análise do conteúdo abordado nesses artigos. Inicialmente foi feita a classificação deles em duas categorias, aqueles que tratavam apenas de térmica ou aqueles que tratavam de desempenho acústico. Então, dos 24 artigos aderentes, foi possível observar que a grande maioria, 92%, eles tratavam apenas de desempenho térmico. Isso mostra, então, que existe uma lacuna de conhecimento na abordagem de desempenho acústico e BIM ou na abordagem conjunta de desempenho térmico, acústico e BIM. Já os resultados obtidos nessa primeira classificação, eles conseguiram corroborar o que foi dito por Gonçalves em seus estudos, que o desempenho térmico ele é provavelmente o parâmetro mais estudado no campo de desempenho ambiental. Como o desempenho térmico ele foi a temática mais abordada, a gente buscou realizar uma análise mais detalhada desses artigos. Então, em primeiro momento, foi verificado em quais etapas do processo construtivo as pesquisas estavam mais focadas. Então, observamos que não houve o desenvolvimento desse tema em todas as etapas construtivas, no caso, execução e demolição, que a fase de projeto foi a que apresentou o maior foco de estudo. Dentro da construção civil, o projeto ele é um item de fundamental importância. É a partir dele que todo o resto vai se desenvolver. Além disso, o bom projeto ele é capaz de reduzir custos, minimizar possíveis imprevistos, permitir construções mais sustentáveis e mais eficientes. Então, dessa forma, é natural que as pesquisas elas acabem focando nessa etapa construtiva. A segunda análise feita foi com relação à classificação dos artigos quanto ao tipo de uso das edificações. Então, foi possível verificar um maior interesse e um equilíbrio entre edificações residenciais e comerciais, o que já era esperado, se tratando de desempenho, o foco normalmente se dá para esses dois casos. Por fim, a última classificação realizada, ela buscou identificar as principais variáveis avaliadas nos estudos. Essas variáveis elas foram subdivididas em categorias referentes a desempenho, conforto, energia e ventilação. Foi observado que a maioria dos estudos ele não avalia o desempenho térmico de forma isolada, que ocorre uma análise multicritérios, onde os estudos de desempenho vêm acompanhados da análise desses outros critérios. Em relação ao desempenho em si, o principal interesse no estudo foi em avaliar a temperatura dos ambientes. Partindo para os demais, as principais variáveis avaliadas foram a porcentagem de pessoas insatisfeitas no caso de conforto, o consumo de energia e o fluxo de ar devido à ventilação. Com isso, as primeiras conclusões que a gente pode obter com esse estudo diz respeito inicialmente aos estudos focados apenas em acústica, desempenho acústico, ou ao estudo conjunto de térmico e acústico com BIM, onde é possível notar que existe então uma lacuna de conhecimento existente nessa área, mostrando que esses são campos que devem ser explorados. Com relação ao desempenho térmico, foi observado primeiramente que desempenho térmico e BIM, uma temática aplicada principalmente para a etapa de projetos. Segundo, os edifícios residenciais e comerciais são o principal foco das análises. E terceiro, a principal variável de desempenho avaliada é a temperatura dos ambientes, sendo poucos estudos focados na análise dos elementos construtivos específicos. Além disso, os estudos são baseados em análises multicritérios, onde além do desempenho, critérios de conforto, energia e ventilação também foram avaliados. No que diz respeito às vantagens e desvantagens no BIM para a análise de desempenho, destacam-se como pontos positivos que essa estrutura ela pode contribuir para a redução do tempo de planejamento dos custos monetários, uma vez que permite que simulações de desempenho sejam desenvolvidas a partir das informações da edificação que já estão disponíveis no BIM, além de promover o desenvolvimento e a otimização do projeto colaborativo, facilitando o gerenciamento mais inteligente das informações. Como ponto negativo, no entanto, a gente tem o fato dessas simulações muitas vezes terem que ser realizadas em diferentes softwares, sendo a interoperabilidade o ponto a se prestar atenção, uma vez que os dados podem se perder durante esses processos de transferência entre um software e outro. Aqui estão as referências que foram utilizadas. E, por fim, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Universidade de Brasília, em seguida, ao Programa de Pós-Graduação em Estruturas de Construção Civil, na qual eu faço parte como mestranda, ao CNPq pelo auxílio financeiro,
fornecido, a minha orientadora, a professora Michele, pelo auxílio nas pesquisas, a organização desse evento por essa oportunidade e, por fim, a todos os participantes. Muito obrigada pela atenção de vocês.